Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná, em Paranaguá. Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, eu vou fazer uma videoaula de revisão sobre penalidades e medidas administrativas. Vou pedir para você que participou da aula, que é nosso aluno, ou para você que é matriculado em outro CFC, Centro de Formação de Condutores, se lembrar da aula que o teu professor passou para você, pause o vídeo e tente responder. Vamos lá então para essa videoaula de revisão sobre penalidades e medidas administrativas. Acompanhe comigo na tela. O que são penalidades? São sanções impostas aos infratores pela autoridade de trânsito, com jurisdição sobre a via. Estão previstas no capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Artigos 256 ao 268 do Código de Trânsito Brasileiro, legislação de trânsito. Lembrando, Ronald Screaming tem um canal no YouTube, hashtag Prof. Ronald Screaming. Ative o sininho para novas notificações. Já caiu em prova da legislação, estamos aqui na aula presencial e também na aula remota, os alunos presentes aqui na sala de aula e os alunos em casa, fazendo aula através do tablet, notebook, celular. Já caiu em prova da legislação, quem é que aplica as penalidades de trânsito? Quem é que aplica as penalidades de trânsito? É a autoridade de trânsito, e não o policial. E não o agente de trânsito. Não. O agente de trânsito, ele aplica medidas administrativas, mas as penalidades de trânsito pela autoridade de trânsito. Agora, quais são as penalidades? Quais são as penalidades de trânsito? Artigo 256 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Elas estão aqui, ó. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, em frequência obrigatória, em curso de reciclagem. A primeira penalidade, advertência por escrito, atenção, para as pessoas que estão aqui em sala de aula, os candidatos em sala de aula, para você que está vendo esse vídeo agora, e para os senhores que estão em casa, remotamente falando. A advertência por escrito, quando acontece a advertência por escrito, essa é uma penalidade educativa para que o motorista não perca pontos na carteira e para que ele não perca dinheiro, valor de multa. A advertência por escrito, essa penalidade administrativa, atenção. Já caiu em prova de legislação, qual é a penalidade administrativa? A penalidade administrativa, a única penalidade administrativa é a advertência por escrito. E a advertência por escrito só será aplicada em duas infrações. Ou quando o condutor for autuado, notificado em uma infração leve, com 3 pontos na carteira, para você que está com o manual em mãos, tem uma tabela na página 22, né, das infrações de trânsito, penalidade, das multas e dos valores das multas e de pontuação. Então, são 4 categorias de infração de trânsito: leve, média, grave e gravíssima. A advertência por escrito só será aplicada quando o motorista infrator for autuado em uma infração leve de 3 pontos ou em uma infração média de 4 pontos. Isso só acontecerá se no momento da abordagem pelo agente de trânsito não for encontrado no histórico desse motorista nenhum outro tipo de infração, grave, gravíssima ou média. Se diante da pesquisa o policial perceber que nos últimos 12 meses, a partir da abordagem, o histórico de pontuação desse motorista está gerado, é uma pessoa que não frequenta
frequência, não é com frequência que comete infrações, será gerada automaticamente pelo sistema uma advertência por escrito. Gerando a advertência por escrito, não será cobrado pontos na carteira e nem multa. Todos entenderam? Advertência por escrito, penalidade administrativa, que é gerada numa infração leve ou numa infração média. Multa. Quem é que multa? É o policial ou é a autoridade de trânsito? Nós falamos de penalidades. Quem é que aplica as penalidades? É o agente ou a autoridade de trânsito? É a autoridade de trânsito. Então, quem é que multa? É o diretor do Detran ou a Polícia Federal. Policial militar não tem o poder de multar ninguém. Guarda municipal não tem o poder de multar ninguém. E Polícia Civil não tem o poder de multar ninguém. Esses órgãos têm o poder de notificação. Né? E ainda, dentro disso que eu estou falando, depende. Por exemplo, aqui no litoral do Paraná, a Guarda Municipal ela pode notificar, preencher o recibo da multa se o veículo estiver estacionado de maneira irregular ou parado de maneira irregular. Se de repente o veículo está estacionado em cima da calçada e o Guarda Municipal perceber, ele pode preencher o recibo da multa. Se ele estiver parado em cima da faixa de pedestre, por exemplo, parado de forma irregular, o Guarda Municipal pode notificar. Agora, outros tipos de infrações, braço para fora, furar o sinal vermelho, ultrapassar em local proibido, estar dirigindo sem carteira de habilitação, quem é que notifica? É a Polícia Militar de Trânsito. O Guarda Municipal, ele tem o poder de reter o condutor. De repente, o Guarda Municipal está vendo um piloto cometer um crime de trânsito, empinar a moto. E um Guarda Municipal percebeu, ele tem o poder de reter esse condutor, né? Reter o veículo, reter o condutor e acionar a Polícia Militar de Trânsito. É o policial militar de trânsito que vai preencher o recibo da multa e não o Guarda Municipal. Apesar das vias em Paranaguá serem municipalizadas, a Guarda Municipal, a função primária da Guarda Municipal é zelar pelo patrimônio público, mas eles têm o poder de notificar quando o veículo está estacionado ou parado de forma irregular. Só nessas duas situações. Multa. Nós temos 4 categorias de infrações de trânsito: leve, média, grave e gravíssima. Eu vou perguntar aqui para o pessoal da sala de aula, se o pessoal puder em som, em alto bom som, vejam aí para mim, na página 22, por favor, quantos pontos perde na tabela, quantos pontos perde cada infração leve. 3 pontos, e qual é o valor da multa? R$ 88,38. Quando o condutor perde a cada infração média? 4 pontos. E qual é o valor da multa? R$ 130,16. A cada infração grave. Quantos pontos? 5 pontos. Valor da multa? R$ 195,23. A cada infração gravíssima, o condutor perde quantos pontos na carteira? 7 pontos. O valor da multa? R$ 293,47. Então, dependendo da infração, tem a categoria de pontuação e também os valores da multa. Agora, eu vou perguntar para os senhores em relação às infrações gravíssimas. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, para você que está vendo esse vídeo agora, olha só. É sério, é muito sério esse negócio de infrações de trânsito, além de colocar em risco a vida das pessoas, quando comete infração gravíssima, ele coloca em risco a vida dele, ele coloca em risco a vida dos passageiros, ele coloca em risco a vida de todos os usuários da via. Vocês perceberam aí no manual que a única categoria de infração de trânsito que tem um valor monetário, financeiro, peculiar, aumentado, multiplicado, é a infração gravíssima, perceberam?
por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Imagina só cometer uma infração gravíssima vezes 2. Atenção, pessoal de sala, qual é o valor da infração gravíssima vezes 2? R$ 586,94. Professor, você tem um exemplo de uma infração gravíssima multiplicada por 2? Só para a gente ter uma noção, assim, uma visibilidade por 2? Tenho. Você que é habilitado numa categoria de habilitação, por exemplo. Você tem categoria para moto. Está fazendo só para moto. Aí uma eventualidade, você tirou a carteira para moto, a habilitação está em mãos. Aí de repente você foi autuado com um veículo diferente da categoria de habilitação. Esse é um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 2. O condutor que está dirigindo um veículo diferente, o que acontece? Se for abordado por um policial, o seu veículo ficará retido até apresentar um condutor habilitado. A sua carteira de habilitação, que não é para aquele veículo, será recolhida, né? E você vai ser autuado com um ponto, 7 pontos da sua habilitação. E esse veículo que o senhor está utilizando terá uma multa de quantos? R$ 586,94. Esse é o exemplo de infração gravíssima vezes 2. Agora também temos a infração gravíssima vezes 3. Atenção, senhoras e senhores. Qual é o valor da infração gravíssima vezes 3? R$ 888,41. Professor, tem um exemplo de uma infração gravíssima vezes 3? Tenho. Você que é habilitado na categoria C, D ou E. O toxicológico para identificar drogas tem que ser feito a cada 2 anos e 6 meses. Se você for autuado em trânsito, conduzindo um veículo com toxicológico vencido, você será autuado numa infração gravíssima. O valor R$ 293 multiplicada por 3. R$ 886 e alguns centavos. Suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Naquele exato momento da abordagem, o policial vai recolher o seu documento toxicológico vencido, vai ser recolhido a sua habilitação, o carro ficará retido até a apresentação de um condutor habilitado. Terá a carteira suspensa por 90 dias, porque o toxicológico está vencido, terá que participar de uma autoescola ou Detran do curso de reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. O condutor que dirige sem habilitação. Dirigir sem habilitação é um crime de trânsito. Quando a pessoa não tem habilitação, o carro fica retido até a apresentação de um condutor habilitado. Mas ele não tem habilitação, então ele não vai perder pontos na carteira. É isso, pessoal? Ele não tem habilitação, ele não vai perder pontos na carteira, mas vai ter um valor de multa alienada ao veículo que ele está utilizando, moto, carro, caminhão, ônibus, de R$ 886. Então, é um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. Agora, a outra infração gravíssima multiplicada por 5, qual é o valor? R$ 1.467,35. Imagina, R$ 1.467,35. É muito dinheiro, né? Quer um exemplo de infração gravíssima vezes 5? Você que está vendo esse vídeo agora e já é habilitado. Você tem o hábito de ultrapassar nas linhas contínuas amarelas? Faixa contínua amarela, todos aqui sabem o que eu estou falando? Amarela. Quando no pavimento estiver pintado no centro da via em amarelo, é mão dupla ou mão única? Mão dupla, veículos vão e vêm. Nós temos o nome também técnico das linhas que dividem a pista, que divide o fluxo de faixas longitudinais. Por que longitudinais? Porque vão longe. E temos aquela linha branca que atravessa de um lado para o outro da rua, que é a faixa de pedestre branca. A marcação
marcação viária, a sinalização horizontal, ela não é longitudinal, porque ela não acompanha a vista. Qual é o nome técnico dado às faixas de pedestre? A faixa de pedestre transversal. A faixa transversal é para quem? Pro pedestre. Você que tem o hábito de pedalar a bicicleta para atravessar a rua na faixa de pedestre, está errado. Nenhum motorista é obrigado a parar para você querendo pedalar na faixa de pedestre. A faixa que possibilita ao ciclista, qual é a cor do ciclista? Vermelha, que permite o ciclista é vermelha. A branca é pro pedestre. Então, ultrapassar nas faixas contínuas amarelas é uma infração gravíssima multiplicada por 5. Qual é o valor? R$ 1.467,35. Outro exemplo de... Além do risco iminente, se aquele local é proibido ultrapassar, por que você vai ultrapassar? Por que você vai colocar em risco a tua vida, a vida da tua esposa, do teu filho? Por que você vai colocar em risco a vida de outras pessoas? Está vindo um condutor no sentido contrário, ou de repente ali é proibido porque é uma ponte, um viaduto, uma curva, próximo de linha férrea, cruzamentos, é proibido ultrapassar, então é perigoso aquele local, então não pode ultrapassar. Envolver-se em acidente de trânsito é um cenário de guerra, tragédia, alguém vai sofrer muito, se caso não tenha só danos materiais. Teve danos materiais, beleza, trabalha, corre atrás. Mas como acontece, a infração de trânsito não é só o risco de perder pontos na carteira, não é só o risco de ter lá os valores da multa. Imagina só ficar mutilado. Imagina só perder um braço, uma perna, ficar paraplégico, tetraplégico, ainda vai dar dor de cabeça para quem vive com você. Não é verdade? Ainda vai atrapalhar de outras pessoas lá para cuidar de você. Então, responsabilidade. O trânsito não é feito para aventureiros. Não é só a infração de trânsito, além do risco iminente de acidentes de trânsito. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 5. Antes, eu gostaria de saber, aqui na sala de aula, todos estão entendendo? Todos estão entendendo? Beleza? Beleza? Para você que está em casa, estou aqui gravando esse vídeo de revisão. Eu gostaria de saber se os senhores estão entendendo. Por favor, alguém pode utilizar o microfone? Bom dia, você que está em casa. Bom dia, sim. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo feedback. Uau. Então, continuando aqui. Uma infração gravíssima multiplicada por 5. Ultrapassar pelo acostamento. O condutor, indo à praia, de passeio, de repente, trânsito lento, congestionado, por causa, estamos perto do carnaval. Que dia hoje, para você que está vendo esse vídeo agora, dia 13 de fevereiro de 2023, depois de 2 anos de pandemia, o carnaval. Como vai ficar a via das praias? A rodovia. Carnaval, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, feriadores prolongados. A tendência do trânsito é ficar lento e congestionado. E o que o motorista faz? Se aproveita do acostamento para ganhar alguns quilômetros. É proibido trafegar pelo acostamento. É proibido ultrapassar pelo acostamento. O acostamento só é permitido para parar, parar no acostamento numa emergência. Furou o pneu, é emergência? É emergência, né? Então sinaliza o local com um triângulo e o pisca-alerta. Alguém passou mal dentro do carro ali. De repente é preciso parar, é uma emergência. Naquele momento é uma emergência. O ideal é para o pronto-socorro, mas naquele momento foi preciso parar. A pessoa só queria, de repente, vomitar. Aí você parou ali, sinaliza o local, triângulo, pisca-alerta. Lembrando que para a colocação do triângulo, você tem que contar os passos a 1 metro por quilômetro. Se a via é de 30 quilômetros, 30 metros. Se a via é de 40, 40 metros. Se a via é de 60, 60 metros. Se a via é de 100 km por hora, 100 passos longos de um adulto. Se deparou com uma curva, zero a contagem na curva,
passa toda a curva e reinicia do. Se durante a recontagem se deparou com uma nova curva, não precisa zerar, só zera na primeira curva. Diga-se de passagem que se esse acidente ou essa emergência aconteceu à noite, dobra a contagem. Uma via de 60 km, 120 passos longos de um adulto. Durante o dia, chuva, neblina, cerração, pista molhada, a distância para a colocação do triângulo também dobra. Outra situação que é permitido passar com o veículo pelo acostamento. Você conhece alguém que tem fazenda, chácara? Aí você vai visitar normalmente uma fazenda, uma chácara, é próximo das vias rurais, né? Da rodovia, uma estrada. Então, na rodovia, se tiver um acostamento, você vai poder passar pelo acostamento para adentrar ao imóvel. Lembrando que outra situação que é permitido utilizar o acostamento quando você vai fazer uma operação de retorno. Como deve ser feita a operação de retorno nas rodovias com acostamento? Esperar lado do acostamento à direita, quando tiver um momento oportuno, né, sem trazer risco, olhando o retrovisor, ver se não tem ninguém te ultrapassando. Olhar para o sentido contrário para ver se não vem ninguém, parar no acostamento lá da esquerda e fazer a operação de retorno. Como é feita a operação de retorno nas cidades? Nas esquinas ou nas quadras. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima, multiplicada por 5, quase R$ 1.500 é o valor da multa. Suspensão do direito de dirigir. Antes de falar da suspensão do direito de dirigir, nós temos a infração gravíssima vezes 10, não é, pessoal? Atenção para quem está na sala de aula. Qual é o valor da infração gravíssima multiplicada por 10? R$ 2.934,70. Você tem o hábito de beber e dirigir? É? Você tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Quando a pessoa bebe e dirige, se acontecer o seu acidente só com ela, beleza. Ela que está buscando isso. Bebeu e dirigiu, envolveu-se no acidente. Se ela matasse só o filho dela, se ela matasse só a esposa, o esposo, a avó, né, o parente que está no carro dela, beleza. Né? A pessoa bebeu e matou o seu próprio parente. Né? A pessoa bebeu e matou seu próprio filho. Isso. Né? Mas às vezes acontece a pessoa beber e matar uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dela. Invadindo calçada. Lógico, imagina uma pessoa fazendo um lanche, né, ali na calçada, no recuo da calçada, não na calçada, a calçada é para o pedestre, mas um recuo, né, ele pode ser utilizado para outros meios, estacionamento, desde que não atrapalhe a passagem de pedestre. Daí o cidadão bebe, dirige e invade a calçada matando as pessoas, trazendo prejuízo emocional, físico, financeiro. A não ser, quando acontece não de atropelar alguém, ele invade a calçada e derruba o muro de alguém, deixando prejuízo para esse alguém. Tá? Beber e dirigir não é só uma infração gravíssima multiplicada por 10. A pessoa interrompe sonhos, objetivos, metas de outras pessoas. Tá? Você que tem o hábito de beber, não dirija. Você tem o hábito de beber, chame Uber, táxi. Vá de ônibus, não dirija. Infelizmente, para alguns condutores, as penalidades, a legislação só é cumprida quando ele está sendo fiscalizado, não é verdade? Só é cumprida quando ele está sendo percebido. Você não gosta de usar a viseira baixada, mas quando vê a polícia, você abaixa a viseira. Você tem que levar em consideração, dependendo da velocidade, o inseto pode deixar você cego. Não é só pontos, não é só multa. Tem gente que gosta de acelerar. Ele está numa via de 40 km por hora, só que ele está a 60, 80. Quando ele passa na lombada eletrônica, aí ele diminui a velocidade. Por quê? Medo de ser multado, perder pontos da carteira. Mas você tem que levar em consideração que, dependendo do excesso de velocidade, você pode capotar o carro.
Você pode perder o controle da direção e matar as pessoas. Você pode morrer. Você pode deixar a pessoa que está dentro do seu veículo paraplégico, tetraplégico. Então não é só o valor da multa, não é só dinheiro, não é só pontos na carteira. Quando você se envolve, comete uma infração gravíssima multiplicada por 10. O exemplo, então, de infração gravíssima multiplicada por 10. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou drogas. Suspensão do direito de dirigir para um ano, a pessoa que deve dirigir, a suspensão é de um ano. O valor da multa, R$ 2.934,70. A pessoa vai presa. A pessoa vai presa assim. O bafômetro e etilômetro, atenção senhoras e senhores, o bafômetro e etilômetro, ele só será utilizado em duas situações. Em duas situações não, desculpa. É caracterizado o crime quando pelo teste do bafômetro e etilômetro, pelo ar dos pulmões, acusar 0,33, não vai preso, mas tem a carteira suspensa por um ano. Agora, se no bafômetro acusar 0,34, a pessoa vai presa. Lembrando que o bafômetro, ele acusa no máximo 2 decigramas. 2 decigramas. E também temos o teste clínico. O policial, de repente, vai querer tirar uma quantidade de sangue do organismo da pessoa, uma quantidade de sangue, e no teste clínico acusar 0,5, ela não vai presa, mas tem a carteira suspensa por um ano, tem que fazer reciclagem depois desse um ano, e o valor da multa é o mesmo, R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir. Agora, se no teste clínico acusar 6 decigramas ou mais, a pessoa vai presa. Se cair na tua prova, qualquer teor de álcool no organismo é crime de trânsito, a pessoa vai presa, verdadeiro ou falso? Falso, não é qualquer. Lembrando que pelo bafômetro 0,33 não é crime, e 0,5 pelo teste clínico também não é crime. 0,34 vai preso, 6 decigramas ou mais vai preso. Daqui a pouquinho a gente vai falar em medidas administrativas sobre realização de testes de alcoolemia ou perícia. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 10. Participar de racha, empinar a moto, omissão de socorro. São situações que a multiplicação é por 10. Não, a omissão de socorro, desculpa. A omissão de socorro é uma infração gravíssima multiplicada por 5. Multiplicada por 10, beber e dirigir. Outro exemplo de multiplicada por 10. Participação de racha no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 173, disputar corrida por estímulo de emulação. No artigo 174, é manobras perigosas. Então, são exemplos de infração gravíssima multiplicada por 4. Agora, por 10. Eita! Agora eu gostaria de saber qual é o valor da infração gravíssima multiplicada por 20. Página 22. 5.869,40. Você tem dinheiro? Por 20. E por 60? 17.608,20 centavos. 17.608 reais e 20 centavos. Você paga a parcela no teu veículo? Imagina, cometer uma infração dessa. Você paga aluguel? Você tem que comer, comprar bujão de gás, internet. Imagina uma multa multiplicada por 60, por 5. Eu não sei se vocês lembram, para quem está em casa, para você que está vendo esse vídeo agora, para as pessoas que estão aqui na sala de aula, acredito que foi em 2017, a greve dos caminhoneiros no Brasil paralisou por 21 dias, 3 semanas.
A greve foi feita, né, eles estavam reivindicando, os empresários, os donos de transportadoras e os profissionais que têm caminhões estavam reivindicando o que? O pneu que está muito caro, continua caro, o pneu do caminhão. Né? O pedágio caro, o frete era barato e o diesel. Então eles estavam reivindicando do governo para que baixasse esses itens. O que aconteceu? Por três dias, toneladas de alimentos e remédios estragaram na greve dos caminhões. Ninguém passava. Os alimentos e remédios começaram a ser liberados no quarto dia de greve. Durou muito tempo, aí deputados e senadores colocou o Conselho Nacional no paredão. Olha, os senhores têm que fazer alguma coisa para que isso nunca mais aconteça. Então, o Conselho Nacional, quem é que nomeia o presidente do Conselho Nacional? É o presidente da República. Né? Hoje, o nosso presidente que está aí é o Lula. Então, é o Lula que nomeia o presidente do Conselho Nacional. Né? E o Conselho Nacional ele é formado por ministros. Ministro da Justiça, ministro da Educação, ministros fazem parte do corpo, né, de funcionários colaboradores do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, sede em Brasília. Então, eles foram colocados no paredão por deputados e senadores. Nós demos aos senhores o poder de normatizar, criar normas para o trânsito. Então, façam alguma coisa para que isso nunca mais aconteça. Então, os funcionários do Conselho Nacional, discutindo, debatendo, conversando, chegaram a um denominador comum e aplicaram essas duas aí. Vezes 20 e vezes 60. Vezes 20 é assim. Por exemplo, você que tem uma transportadora, acionar os seus colaboradores motoristas para pegarem o caminhão e bloquear as ruas, avenidas, rodovias estaduais, rodovias federais, estradas, você, empresário, né, será enquadrado numa infração gravíssima vezes 60. 17.608,20. E para os seus colaboradores, né, é uma infração gravíssima vezes 20. R$5.000, 869,40. Quase R$6.000 para você que pega o caminhão, para você que aceita ir lá e bloquear. Mas essa regra não é só para quem tem transportador. Não é só para os profissionais da categoria C, D ou E. De repente, eu descubro, vamos fazer de conta que eu descobri alguma coisa aqui na atividade do Paranaguá, sério, aí eu convoco os senhores para fazer um motim. Ó, pega teu carro, tua moto, teu caminhão e vamos bloquear as ruas aí de Paranaguá. Se for constatado que eu organizei isso, para bloquear as ruas em redes sociais, de WhatsApp, né, celular, eu organizei um motim. Para mim, eu estarei cometendo uma infração gravíssima vezes 60. E para os candidatos que estão aqui na sala de aula, pegar o carro, moto, ir lá no trânsito, bloquear as ruas, uma infração gravíssima vezes 20. Você tem o direito de fazer greve? Claro que tem o direito de fazer greve, mas não tirar o direito de outras pessoas de ir e vir. Né? Teve pessoas que na greve dos caminhoneiros perderam prova na faculdade, perderam prova na escola. Teve gente que estava indo fazer exame no pronto-socorro, hospital e não conseguiu chegar, perdeu o horário do exame. Teve gente que chegou atrasado no empresário, perdeu o trabalho. Teve gente que teve outras obrigações e não conseguiu passar por causa da greve. Lembrando que somos muito dependentes dos caminhoneiros, sabiam disso? Nós dependemos muito dos caminhoneiros. Você que é profissional, eu tiro meu chapéu para os senhores. Dependemos muito. Para o pão chegar na minha casa, os senhores têm que trazer o trigo para nós, né? Tem que trazer o leite para nós, tem que trazer a carne. Só que vocês não podem tirar o direito das pessoas de ir e vir. Não quer fazer greve, coloca o caminhão, não tira o caminhão do pátio. Com certeza as autoridades vão ver, aí vão estudar as reivindicações dos senhores
senhoras e senhoritas profissionais de trânsito, parabéns às mulheres que vão de norte a sul, leste e oeste do nosso país. Multa, então, uma penalidade aplicada pelo agente, pela autoridade de trânsito. Outra penalidade, suspensão de direito de dirigir. Quando o condutor terá o direito de dirigir suspenso? Vai perder a carteira de habilitação. Quando? Todo condutor habilitado, olha só por pontuação. Todo condutor habilitado no Brasil, na CNH definitiva, tem 40 pontos. É isso, pessoal? CNH definitiva tem 40 pontos. Quando, durante um ano, contando da primeira infração de trânsito, até a última infração, antes dessa primeira completar um ano, 12 meses, aniversário, se ele somar 40 pontos, sem cometer nenhuma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Depois de 6 meses, vai ter que fazer a reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. Agora, diminui para 30 pontos se o condutor tiver uma gravíssima. Para todo motorista habilitado no Brasil na CNH definitiva que cometer uma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 30 pontos dentro de um ano, contando da primeira multa até a última multa. Cai para 20 pontos para todo motorista habilitado na CNH definitiva quando cometer 2 infrações gravíssimas. Exemplo, furou o sinal vermelho, uma infração gravíssima. Foi flagrado com criança sem cadeirinha, 2 infrações gravíssimas durante 12 meses. Perdeu 20 pontos, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses, 180 dias. Aí vai ter que fazer o curso de reciclagem e também é uma penalidade. Mas a carteira também pode ser suspensa dependendo do artigo, né, pessoal? Por exemplo, artigo 165, beber e dirigir. A carteira é suspensa por um ano, vai ter que fazer reciclagem. Outro exemplo, atenção, senhoras e senhores, outro exemplo que suspende a carteira de habilitação, infringir o artigo 244. Se você for flagrado em sua motocicleta, motoneta ou ciclomotor, uma criança menor de 10 anos, a sua carteira será suspensa por 6 meses. Aí terá que fazer o curso de reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. Outro exemplo de infração que suspende a carteira: omissão de socorro. Envolve-se um acidente e foge do local, a sua carteira será suspensa e você será preso. Claro, porque é crime de trânsito a omissão de socorro, além de ser uma irresponsabilidade humana. Outro exemplo de infração que suspende a carteira: participar de racha, suspende a carteira. Manobras perigosas, suspende a carteira. Transitar a uma velocidade superior a 50% da velocidade da via é uma infração gravíssima, multiplicada por 3. E suspensão do direito de dirigir por 6 meses. Terá que fazer a reciclagem para ter o direito de dirigir devolvido. A apreensão do veículo. Essa penalidade, atenção, senhores, essa penalidade, apesar de ela não existir mais, ela foi uma penalidade. Hoje é transformada em medida administrativa. Hoje, tá? Não tem a apreensão do veículo como penalidade. Exemplo. O que leva à antiga apreensão do veículo? Participar de racha, o veículo ele não tem mais como assim a apreensão, ele será removido. Remoção é uma medida administrativa, tá? É uma medida administrativa. Então, vamos deixar aqui essa penalidade, a apreensão do veículo. No próximo slide eu vou falar das medidas administrativas. Cassação da carteira nacional de habilitação, próxima penalidade aplicada pela autoridade de trânsito. A CNH definitiva, ela pode ser suspensa, já vimos, né? Para você que... eu peço para que você volte um pouquinho o vídeo e escute o que leva à suspensão da CNH. Não existe a possibilidade da CNH definitiva ser cassada, só suspensa. Atenção, dona Elisa, a foto é quando você saiu da aula, não? Quando eu sair da aula, o que a senhora faz? Volta no Google e digita lá no Google painel teórico, daí clica em drive teórico, tira a foto e abre a aula novamente aí.
Cassação da CNH. A CNH definitiva, ela só será cassada se o condutor desrespeitar suspensão do direito de dirigir, ou se ele for autuado como reincidente antes da multa, que suspendeu a carteira dele automaticamente em 1 ano. Exemplo, artigo 165, a carteira suspensa. Se ele for flagrado no período de 1 ano, contando antes da primeira multa fechar 1 ano, 12 meses, se ele for notificado nesse período de reincidência, no mesmo artigo 165, ele terá a CNH cassada por 24 meses, por 2 anos. Atenção, senhoras e senhores. Já caiu em prova da legislação. Por quanto tempo se dá a cassação da CNH? 2 anos. 24 meses. Outro exemplo que gera a cassação. O condutor foi autuado no artigo 173, fazendo racha, disputando corrida. Aí, 6 meses depois, ele foi autuado de novo, então a carteira será cassada. Lembrando que o valor da multa é multiplicada por 10, dá quase R$3.000 participar de racha, a apreensão do veículo, a pessoa vai presa. Se ele for reincidente nos últimos 12 meses, dobra o valor da multa. De quase 3 mil vai para quase 6 mil. Se a cassação era por 2 anos, não, a cassação continua sendo por 2 anos. Agora, se ele for flagrado dirigindo com a carteira cassada, daí a cassação será para 4 anos. Então, tudo multiplica quando ele é reincidente. A cassação da CNH, então, também pode acontecer aquele condutor que dirige com a carteira suspensa. Se a pessoa está com a carteira de habilitação suspensa, ele pode dirigir, pessoal? Qual é o nosso direito de dirigir? Qual é o teu direito de dirigir? É a CNH em ordem. Não é verdade? Esse é o nosso direito de dirigir. Nós perdemos o direito de dirigir quando nós cometemos algumas infrações e suspende a carteira de habilitação. Suspendeu a carteira, não pode dirigir, mas ele está indo dirigir. Ele está indo trabalhar dirigindo. Ele está indo na panificadora de moto. Ele está indo no açougue de carro. Ele está dirigindo. Ele está respeitando a ordem da autoridade de trânsito. Então, o condutor que for notificado dirigindo com a carteira suspensa, ele será preso, porque ele está cometendo um crime, e a carteira será cassada por 24 meses, 2 anos. O que essa pessoa tem que fazer para ter a carteira de volta? Ficar 2 anos sem dirigir, depois 2 anos ir numa autoescola ou Detran, fazer o curso de reciclagem. Perdão, para você que está vendo esse vídeo agora, quando a carteira é cassada, não é obrigatório fazer reciclagem. Não é obrigatório fazer reciclagem quando a carteira é cassada. Mas depois de 2 anos, 24 meses, ele vai ter que fazer exame de vista, psicotécnico, prova teórica com 30 questões, podendo renove, tem que acertar 21 exercícios, tem que acertar 70%. Apto, passou na prova teórica, aí ele vai ter que alugar o veículo da autoescola. Se gerou cassação na categoria de habilitação A e na categoria E, todos habilitados na categoria A e, ele vai ter que alugar a moto da autoescola, alugar o caminhão da autoescola e fazer o exame prático. Não precisa fazer as aulas práticas, mas o exame prático. É praticamente uma reabilitação. Então, cassação da CNH definitiva. Cassação da PPD. Por quanto tempo é válida a PPD, pessoal, na sala de aula? 1 ano, 12 meses, 365 dias. Quais infrações de trânsito o condutor permissionário não poderá cometer durante 12 meses na PPD? Grave, uma infração grave, gravíssima ou 2 médias. Tais infrações caça definitivamente a provisória. Lembrando que a pessoa que perde a PPD, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Por quanto tempo a pessoa pode tentar tirar a carteira, pessoal? 1 ano, 12 meses, 365 dias.
Então, para você que tem a provisória, é proibido cometer durante um ano infrações grave, gravíssima ou duas médias. Se cair na tua prova de legislação, atenção, senhoras e senhores, qualquer infração de trânsito caça provisória, verdadeiro ou falso? Falso. Não é qualquer infração de trânsito que caça provisória. Uma leve ou uma média não caça provisória. As infrações leves não caçam a provisória. Uma média também não caça. Para ter a cassação da PPD tem que ter duas médias, uma grave ou uma gravíssima. Frequência, outra penalidade, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando o condutor terá que fazer reciclagem, pessoal? Sempre que tiver na carteira suspensa ou quanto mais for necessário. Lembrando que a carteira também pode ser cassada quando a pessoa for condenada por um crime de trânsito. Ela pode ter a carteira cassada. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Fala da reciclagem. A reciclagem, olha só, é um curso de 30 horas. Tem empresa que distribui as autoescolas, Detran ou Ciretran, que distribui essas 30 horas na semana. De segunda a sexta, faz 6 horas aulas por dia. Ou tem empresas que é no final de semana, 30 horas aulas. Né? 10 horas aula numa sexta, 10 horas aula no superintensivo, 10 horas aula no sábado, 10 horas aula no domingo. Cumpriu o tempo de suspensão. Fez o curso de reciclagem, no dia seguinte você já pode dirigir. Agora, se você fez a reciclagem, mas ainda não cumpriu o tempo de dirigir, você não pode dirigir. Se você dirigir com a sua carteira suspensa, você vai ter a sua carteira cassada por 24 meses. Eu quero saber aqui na sala de aula, atenção, eu quero saber se os senhores permitem eu dar um giro com a câmera do celular e filmar os senhores. Permitem, sim ou não? Sim? 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 Vamos lá então? Atenção para você que está vendo esse vídeo agora, ouviu aqui alguns alunos comentando, falando. Pode? Pode? Então eu quero que vocês dêem um joinha aqui, tá? Dá um joinha aqui. Atenção para você que é inscrito no canal. Bom dia, dá um joinha aí. Eita, posso filmar? Dá um joinha aí. Filmando. Eita. Aí, pessoal. Show de bola. Aqui. Para você que está vendo esse vídeo agora, também tem o pessoal em sala de aula. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag #ProfRonaldScreen, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Nesse canal tem mais de 200 vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. Lembrando que esse canal não é só para as pessoas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, mas para toda pessoa habilitada. Quer legislação atualizada? Hashtag #ProfRonaldScreen. Ative o sininho para que cheguem novas notificações, novas videoaulas. Deixe o teu like, compartilhe e comente. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Eita!